Quando eu vim pro Brasil, eu senti que eu era mais valorizado também, sabe? Então, em vez de ser o cara que, tá meio fracassado na vida, aí era diferente, as pessoas se interessavam. Pô, cara, e aí você veio de longe, como que é a sua história? E uma outra coisa que eu senti é que aqui é um país mais novo, então também tem muita coisa pra se fazer, pra empreender. Fala pessoal, esse é o canal X-Play com os melhores cortes da internet. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. Eu vim aqui porque eu me casei em 2012 com uma brasileira. Vim aqui de férias em 2013. Passei um mês. Eu adorei o Brasil mesmo. Eu adorei, e principalmente a sensação de liberdade que eu tinha aqui, porque ninguém me conhecia. Você casou lá? Só que como uma brasileira, né? Com uma brasileira Então, lá. Ela morava lá. Morava lá. Só pra gente entender esse rolê. Você tava lá de boa, casou. Apaixonou, nem casou. tanto de boa, porque eu tava perturbado pra casar com alguém. Amei. Então, concordo. Aí você veio... Não, e perturbado 2 vezes, né? Que veio pro Brasil. E ainda virou comediante ainda. Não, mas você tá precisando de muito ajuda? perturbado. Tô precisando. Não, aí eu vim de férias. Sim. Assim como, vamos supor, você casa como finlandês. Alguma hora você vai querer visitar a Finlândia pra Com ver. certeza. Então. Só que eu gostei muito mesmo do Brasil. Porque, como eu tava comentando, eu gostei muito da liberdade que eu tinha. Porque ninguém me conhece, país completamente novo. E eu vi que era um país onde tinha sol quase todo dia. Desculpa o pessoal de Curitiba, tirando vocês. Assim. Então, é um país que me encantou. E daí eu quis voltar pra viver. E aí a gente voltou em 2015. É porque Conhece. você falou que ninguém conhece e tal. Lá você já tinha um trabalho artístico? Não. Você diz no sentido de família, assim, ninguém te conhecia, é isso? Os amigos? Não digo no sentido... Não digo... Isso que eu tava dizendo. Você não era tô me famoso referindo- lá? Não tô me referindo à plateia, a pessoas. Tava me referindo à minha família mesmo. Porque eu nunca me senti muito integrado na minha família. Porque meus irmãos são engenheiros. E eu era massagista de rua em Paris. No meu último bico, eu pegava uma cadeira, sentava na rua. Pegava uma segunda cadeira pra deixar um pouco na frente. E os turistas passavam e eu fazia Não massagem. entendi como era, mostra. Mentira. E os turistas passavam, eu fazia a massagem, 10 minutos e eu recebia gorjeta. É um trampo legal, mas é um trampo que não era muito valorizado. Sim. Eu também não Um tirava... trabalho de rua, assim, Sim. né? Exatamente. Então assim, eu me sentia deslocado. Mas você queria ser o quê quando você era pequeno? Rico, né? E daí eu... É uma boa meta. É, de qualquer trabalho. Mas eu acho que eu queria um trampo que... É porque eu queria ajudar, queria fazer trabalhos. Eu sonhava, eu era muito aventureiro. Eu queria, em algum momento, ser comediante, justamente. Mas na França eu tentei e não consegui. E depois, na verdade, eu comecei a fazer esses trabalhos. Também fui garçom, assistente administrativo e massagista, porque eu precisava pagar as contas. Mas isso não era meu sonho, sabe? E por isso que quando a oportunidade teve de ir pro Brasil, eu topei, porque eu não tinha nada a perder, sabe? No pior dos casos, era só voltar, mas não tinha um trabalho bom, não tinha nada de demais na França. E esse julgamento dos outros eu sentia um pouco, sabe? Na minha família eu me sentia um pouco a ovelha... Não vou falar o palavra porque parece que essa expressão não... Derruba a live. Não pega bem. Mas eu era o... Como que é? O diferentão, talvez, vocês falam? E daí, vindo no Brasil, eu senti que era diferente. O patinho feio. O patinho feio. boa. Olha agora, toma. Por que feio? Não, porque eu tô com infecção, tô me sentindo. Tá com muito... infecção? Na barba. Por isso tô com Não essas dá pra espinhas. Isso foi muito educado, eu adorei. Dá pra ver. A mentira brasileira da educação. Não, é porque Só quando você... ele mostrou, você falando, aí dá. Mas se você não falar, não fale pra mais ninguém. Tá. Aí ficou Porque feliz. não dá pra, não dá pra Aí fiquei perceber. feliz. É porque sem a infecção eu seria muito mais bonito. Não querendo me vangloriar, eu sou um cara que para o trânsito mesmo. Aham. Quando se joga na frente? É, não. quando tá aberto o sinal pros carros e você... Essa foi muito boa. Bom, mas retomando o papo. Antes da humilhação que acabou de acontecer... Mas sabe que eu fui modelo, ainda sem zoar, eu fui modelo Sério? no Paraná em 2016. Que filho da... Você? Agora surpreendeu. Bebê, a gente não Mas pode... se você não falasse... Não, mas vou explicar o contexto. Massagista, Eu beleza. morava... Agora. Não, mas Patinho feio, ninguém mas foi falou no nada. Brasil, foi no Brasil. Porque na França eu acho que eu não tenho as características para ser modelo, até porque tem um monte de loiros de olhos azuis. Só que onde eu morei em Maringá, tinha poucos. Então chamava atenção. E daí eu não era feio o suficiente para não tentar, mas também não era bonito o suficiente para pegar trabalhos de alcance nacional. Então fiquei fazendo bicos de modelo também um tempo no Brasil. Mas Modelo do quê? Passarela ou de foto? Dos dois. Nossa, queridão. então faz o catwalking pra gente. Nossa, é muito fácil. Peraí, deixa eu tirar daqui, peraí. Olha lá. Ô, louco. Quero comprar Insider agora.
Por quê? Porque Paul usa insider, olha lá. Olha lá. Foi bom o desfile. Mas para homens é muito fácil. Mas enfim, aí eu só abri uma parêntese assim, porque... E depois eu desisti, inclusive, de ser modelo, porque eu percebi que não tinha muito futuro nessa profissão, no meu caso. Só uma paradinha pra saber. Você já curtiu o vídeo? Aproveita também e deixa sua opinião aí embaixo. Não deixe de ver os vídeos recomendados no final, tá bom? Mas aí, se referindo ao que você me perguntou, quando eu vim pro Brasil, eu senti que eu era mais valorizado também, sabe? Então, em vez de ser o cara que, tá meio fracassado na vida, aí era diferente, as pessoas se interessavam. Pô, cara, e aí você veio de longe, como que é a sua história? E uma outra coisa que eu senti, que aqui é um país mais novo, então também tem muita coisa para se fazer, para empreender. Por exemplo, Maringá, em 2015, era uma cidade onde já tinha muitos prédios, mas ainda tinha muitas ruas Já tinha comedy? Não tinha nem comedy, por exemplo. Tinha muitas ruas sem nenhuma padaria, às vezes tinha bairros inteiros sem padaria. Aí tu pensa, cara, tem coisa para fazer, se tiver Dá um pra pouco construir. dá para construir. Aí isso é legal no Brasil. Aí eu fiquei, e aí depois eu tentei a comédia em 2020. Você chegou aí em algum show? Tinha naquela cervejaria, né? Que é... esqueci o nome deles agora, vamos É Maringá? matar. Não, eu não tinha assistido nenhum. Lá, tinha show lá. Eu fiz show lá algumas Tinha? vezes. Sério? Nessa época. Tinha show lá? Aham. Nossa, eu não sabia disso. Mas a primeira vez que eu quis fazer show era em 2018. Lembrando que eu tinha tentado em Paris, tipo, há 10 anos e eu tinha parado de fazer. Seu texto era sobre o que em Paris? Sobre... Aí lá eu inventava que eu era brasileiro, imigrante em Paris, fingia um sotaque. Não, meu texto era, sei lá, eu tinha 20 anos, sobre... Acho que eu nem lembro direito. Eu inventava personagem. Era diferente. Nem rede social tinha direito. Eu tinha desistido. Eu achava muito difícil. E daí, quando eu tentei no Brasil, era em 2018. Eu fui em São Paulo. Fiz aqueles open mic, que são esses shows de amadores. Também foi muito difícil, inclusive, né? Não foi engraçado na primeira vez. Nem na 10ª, nem na 20ª, sabe? Até Demorei. agora você tá tentando. Tamo na esperança. Mas lá em 2025, comecei a ficar muito bom, velho. Meu Me solo falaram começou a ficar isso, bom demais. Não, você realmente, tipo, evoluiu, né? Evolui Nesses muito, anos na comédia. Mas tem que ser, quando eu vejo a galera falando, quero começar no stand-up. Tipo o Batista, por exemplo, que tava comentando. Já falei pra ele, cara, você não vai ser engraçado no início, é normal, não tem que se cobrar isso, sabe? E nem chegar metendo um solo, né? Não, é loucura. É loucura, Faz não tem 5 porquê. minutos, né? Vai devagar, não tem porquê. A 2, galera 3 tem uma anos. pressa, às vezes, hoje menos. Mas já aconteceu de uma galera chegar, assim, chegava, a pessoa aparecia. Você ouvia 1 ou 2 vezes a pessoa fazendo show de elenco, 3 meses depois já solo. Tava com solo, né? Gente, você não tem uma hora boa. Não é. Não tem, é impossível que tenha. Não tem. E daí, o que eu tentei dessa vez na França, em julho, mês passado, é também fazer shows em francês. Foi interessante. Obviamente, não solo, né? Mas participações em shows de elenco, 6 minutos, 7 minutos. Você sente que o tipo de humor é diferente? Pois é, isso que eu ia falar. Né? Muito diferente. E daí, o que eu fiz? Eu passei 20 dias lá. E eu subi no palco todo dia. Eu ia em um clube diferente. Então, fiz mais ou menos umas 20 apresentações. De 6, 7 minutos. Aí, mesma coisa. Eu acabei tendo uns 7 minutos bom. Digamos, ok, assim. Mas o problema é que aí eu me desconectei muito do humor brasileiro. Aí quando eu cheguei no Brasil de volta há um mês, mais ou menos, eu tava completamente desconectado. Eu tava completamente sem ritmo, sem timing pras piadas. E, inclusive, eu fui num podcast que eu falo porque ele faz parte do grupo. Eu fui com o Flocão, o chefe Jacan. E também é isso que aconteceu. Não é uma desculpa porque, eu quero me justificar. Mas é que, de fato, era a primeira coisa que eu fazia depois da França. E minhas piadas eram completamente sem timing, sem ritmo. Porque o humor é isso, é sutil. Entre a genialidade e a preguiça, às vezes tem uma entonação de voz, um silêncio, uma palavra a mais. É questão muito sutil. E às vezes você erra a mão. Por isso que eu percebi que... Acho que eu não vou mais fazer shows em francês, porque eu não consigo fazer nos dois. A gente percebeu isso com a Carol Zócoli. Entendi. A Carol, imagina, fez anos e anos de show aqui. E aí ela foi para os Estados Unidos. Primeiro ela foi para o Canadá, depois para os Estados Unidos e começou a fazer show. E aí não é só o idioma, é o tipo de humor. Sim, e quando ela voltou, você percebeu que ela tinha... Quando ela voltou e aí meio que traduziu as piadas, a gente ficava meio assim, o que aconteceu com a Carol? Que interessante. Cadê aquele timing dela? Pô, Era que outro interessante timing. isso que você falou, porque realmente eu tenho completamente isso daqui quando eu voltei da França. E não quer dizer que bom ou ruim, tá? Não, é só outra coisa. Só uma questão mas de é que- adaptação. Quando ela voltou, tipo assim, o que a gente conhecia dela era outra coisa. Ela era boa a piada, mas eu digo assim, você olhava e não via mais a mesma pessoa. Era outra pessoa, outra entrega. Que interessante. Na França eu senti muito isso. Quando eu cheguei, eu tentei traduzir umas coisas, não dava certo. E daí... Eles devem ter ficado tipo...
Depois de 20 vezes, tinha ficado ok, sabe? Mas assim, ok não quer dizer... ok de ok, porque piada, assim, querendo ou não, você faz 20 vezes, você vai ter umas piadas boas. Mas muito diferente a persona. E daí eu voltei no Brasil e, novamente, eu durante uns 10 dias eu tive síndrome do impostor. Porque eu recebia convite, as pessoas parando pra tirar foto na rua, que isso acontece todo dia no Brasil agora. E eu me sentia... deslocado, totalmente deslocado. Minhas piadas não eram minhas piadas. E aí acho que voltou um pouco, mas realmente não dá pra ficar entre Como os tá a dois sua países. agenda de show? Eu faço uns 10 por mês, tá lá nas redes sociais, eu deixo sempre um link. E daí eu faço uns 10 por mês fora de São Paulo. Tá indo bem, tô enriquecendo, né? Culturalmente, né? Financeiramente também, não negar, eu moro num lugar mais legal agora. Você tá morando aqui? Tô morando em São Paulo agora, perto da Paulista.